Você está no Aprender a Vida Inteira, um podcast que objetiva trazer conteúdos de muita qualidade através de pessoas extremamente inspiradoras na área da educação, da saúde, da psicanálise. E se você ainda não se inscreveu, inscreva-se no nosso canal, é gratuito e você pode ativar o sininho para receber sempre os nossos conteúdos, porque toda semana nós estamos lá postando mais um episódio. E o episódio de hoje, minha gente, está imperdível, porque ele trata de escolas que ensinam. Nós trouxemos uma escola linda que vai contar muita coisa para vocês por meio da sua educadora. Então, episódio Escolas que Ensinam através do olhar global de uma educadora. E nós vamos conhecê-la num momento em que ela foi se constituindo enquanto empreendedora, tecendo pontes entre países, pessoas e formas de pensar. Empreendedora apaixonada por educação, psicopedagoga, especialista em educação infantil e letramento, especialista em gestão escolar, além de ser fundadora do Toque de Mãe Bilíngue e do Colégio Únicos, que fica lá no Mato Grosso, em Cuiabá. Coordenadora do Programa das Escolas associadas à Unesco da região de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Suas visitas técnicas a dezenas de escolas como a Finlândia, o Japão, a França, Portugal, Estados Unidos, Canadá, Nova Zelândia, Alemanha, fizeram com que ela trouxesse muitas práticas para compor o projeto pedagógico da sua instituição. Visitas essas que incluiu a imersão empresarial ao Vale do Silício, na Califórnia, em Stanford University, Berkeley University e a sede mundial da Google. Nós estamos falando da professora Márcia Amorim. Nossa. Essa diretora querida que tem os olhos para o globo terrestre e que vai ensinar muito pra gente. Muito obrigada por sua presença aqui. Nossa, que apresentação. Fiquei lisonjeada vinda, né, de você. Mas eu acho que você é mais. A gente caminha aí ao longo do processo na educação, mas ouvir o outro contando a nossa história é tão gostoso, né? É gostoso, sim, né? Obrigada, Silmara, pelo carinho. E você pode ter certeza absoluta que eu tenho o maior respeito por todo o trabalho que você tem desenvolvido nessa região tão bonita que é a cidade de Cuiabá e Mato Grosso, né? Muito, muito obrigada. Mas, Márcia, você sabe que aqui a gente procura entender as intencionalidades ou as estradas que fizeram com que as pessoas chegassem onde chegaram, né? E você é uma grande educadora, então assim, como é que é a criança, Márcia? Ela já dava sinais assim que seria professora? Como é que foi isso? Ai, tão engraçado isso, né? Porque eu falo, as meninas, elas já nascem representando aquilo que elas veem, né? Brincam de mamãe, brincam de filhinha, brincam de professora. Comigo não foi diferente, né? Gostava ali de trazer essa posição de professora nas brincadeiras, mas nunca, em momento nenhum, foi assim o meu alvo primário. Não imaginava que eu chegaria, né, a esse ponto, nem que me apaixonaria tão profundamente pela educação. A minha formação de base é fisioterapia, eu fiz fisioterapia e biologia como curso iniciais, olha só. Mas engraçado que na fisioterapia eu só tive olhos desde o primeiro ano da faculdade para crianças. Eu fazia estágios, né, na área de neuropediatria com crianças atípicas. Olha lá os sinais de quem você seria. E né? assim foi o meu curso todo, tanto que eu saí da faculdade já empregada, já fui assumir uma gestão de uma clínica de crianças, né, com crianças, e foi assim a minha trajetória. E engraçado que lá, na equipe multidisciplinar, tinha uma psicopedagoga. E eu ficava encantada com o trabalho dela, com as coisas que ela fazia. E
olha aí onde eu fui parar, na educação. E como que nasce a Únicos? Nasceu a Únicos primeiro, a Toque de Mãe, como é que foi? A toque de mãe, né? Nasce a mãe, nasce a empreendedora Márcia também, porque até aquele momento eu nunca tinha tido desejo no coração de empreender, de ter nada dentro da questão da educação. Mas com o meu primeiro filho, Matheus, veio no coração da mãe esse desejo de estar mais próxima, de acompanhar juntinho essa educação. E a partir desse momento eu faço ali uma transição de carreira, saindo da clínica, né, com as crianças de neuropediatria e continuo trabalhando com as crianças, mas dentro de um outro universo, né, construindo e me entendendo como empreendedora educacional. Quer dizer que coisa bonita, a empreendedora educacional nasce com a mãe. Nasce junto com a mãe. Olha, Exatamente. porque é difícil de acontecer, né? Quer dizer, quando você olha para o seu filho, você vê também uma possibilidade de construir uma escola, de começar, e começou com ele. Com ele. Quase isso, assim. Na verdade, como eu não era dessa área, eu fui, então, entender como funcionava. E olha que engraçado, desde o princípio, ao invés de buscar no meu entorno ali, na minha cidade, eu fui viajar, eu fui visitar outras cidades, visitar outras escolas. Olha lá, entender outro sinal. E naquele primeiro momento era só sair do meu estado para entender como é que os outros estados trabalhavam com a educação, para eu me inspirar e entender o modelo de educação que se encaixaria para o meu filho. E com esse olhar daquilo que eu, enquanto mãe, como eu gostaria que fosse tratada a educação dele, eu fui encantando outras mães, mostrando esse brilho no olhar de como eu enxergava uma educação ideal, baseada muito na fisioterapia, porque a fisioterapia trabalha muito essa questão do desenvolvimento motor, então isso me ajudou muito a entender inicialmente a fase de 0 a 5 anos, que se relacionava à educação infantil. Então foi fantástico, eu sou muito agradecida à fisioterapia, porque me deu essa noção de desenvolvimento infantil, e eu tinha muito esse olhar multidisciplinar, desde o princípio com odontopediatra dentro da escola, psicólogo, nutricionista, eu com a visão de fisioterapia, junto com os educadores, psicopedagogos. Então, já desde o princípio, foi uma escola com uma visão completamente diferente do que tinha no mercado. Porque você tinha já uma formação mais multidisciplinar, você acabou levando, né, na verdade, esse processo todo para a instituição. E aí, a Toque de Mãe vai crescendo. Para vir a Únicos, o Colégio Únicos, foi porque chega na educação infantil e vai para o primeiro ano ou não? Você fez dois projetos. Engraçado, né? Mais uma vez a mãe foi pulsante aí no coração. Então, a primeira escola eu montei por conta do Matheus, do meu primeiro filho. Ele concluiu a educação infantil e foi cursar, então, o ensino fundamental em outras escolas. No meio desse caminho nasce as gêmeas, Mariana e Alice. As lindas. As lindas. E aí, quando elas terminam a educação, ou estão próximas de finalizar a educação infantil, e eu já estava batendo cabeça com o Matheus em outras escolas de ensino fundamental, resolvo, então, abrir uma escola, estender a escola para o ensino fundamental para que a Mariana e a Alice pudesse continuar ali cursando, né, dentro daquela visão de mundo, aquela visão global, aquilo que eu entendia como algo realmente latente, pulsante, com intencionalidade educacional para a vida de um estudante, enfim, de um aluno, e que, assim como com o Matheus, eu encontrei mães leoas que queriam ali uma educação infantil diferente, não foi também diverso no ensino fundamental, né? As mães também entenderam esse olhar e viam valor naquilo que a gente entregava e, enfim, e assim cresceu pro ensino virou fundamental. A Piaget da educação brasileira, gente, né? Olha, vindo de você! Agora, Márcia, eu tive a oportunidade, né, de conhecer sua escola e uma das coisas que me chamou muito a atenção foi que tinham bandeiras de vários países, né, que registravam as viagens, né, as imersões, as missões pedagógicas que você participou. E aí você me disse, e por isso que eu quis muito te trazer aqui para o Aprender a Vida Inteira, que você trazia práticas de diversos países, né? Então, como é que foi isso? Por que você acha importante essa inter-relação do educador, do especialista, com a teoria? Como é que é isso?
Eu digo que a escola, ela é feita de uma construção coletiva, né? Solitário você não consegue desenvolver, expandir, inovar projetos. Então, quando você estabelece redes de contatos, né? E foi o que aconteceu nessas missões internacionais, você estabelece ali um vínculo com outros diretores Sim. que também estão sedentos por encontrar estratégias de qualidade educacional para serem implementadas na sua instituição. E você vai a outros países que, obviamente, têm um desenvolvimento, uma prática educacional que expande aquilo que está dentro do seu universo, uma vez que você vê tudo aquilo, você não consegue voltar para o seu núcleo e não implementar e não mudar. É claro que a gente não consegue trazer na íntegra o que acontece lá, porque existe uma questão cultural que é diferente, né? A gente fala de precisar brasileirar aquilo que a gente vê como desenvolvimento educacional em outros países. Mas, fundamentalmente, isso muda toda a sua maneira de enxergar, muda todo o seu projeto pedagógico, o seu desejo de fazer diferente. E cada missão que a gente foi, de alguma forma, foi tocando a nossa escola. Influenciou um pouquinho, né? Por exemplo, no Japão, a gente visitou uma escola de educação infantil que é a Fuji Kindergarten. É uma escola que é considerada a melhor escola de educação infantil do mundo. Na verdade, ela ganhou esse título lá em 2011 e foi ali, né, expandindo isso, enfim, jornais, revistas aí pelo mundo e foi carregando esse título por algum tempo. E por que ela foi considerada? Exato, essa era a minha curiosidade. Eu falava, gente, o que tem de diferente lá? E é o ambiente. Essa escola ela é construída em torno de uma grande área verde. Todas as salas são voltadas para esse espaço de interação e ali tudo acontece de uma maneira muito integrada. Quando eu volto para minha realidade, eu falo, opa, peraí, eu quero o meu espaço todo com essa mesma visão. Então, a transformação, você foi na minha escola, você viu como é a educação infantil, então todas as área verde chama atenção mesmo, e né? as salas são voltadas para esse centro, porque e a transparência, né? O fluir, essa coisa da criança ir e vir sem portas, janelas, tudo muito fechado, muito enclausurado, lembrando ali uma prisão. Não, escola precisa dar asas à imaginação, asas à interação, à coletividade, e isso fez então da Fuji Kindergarten, né, ser considerado ali pela sua arquitetura e pela sua metodologia integrativa. Eu trouxe um pouco disso, então, para a nossa realidade ali também. Agora, mais recentemente, a gente construiu ali o prédio do Ensino Fundamental 2 e a gente tinha vindo recentemente da visita à Finlândia. Né? Então, toda a inspiração, né, dos lounges em frente às salas de aula, que são espaços onde os alunos buscam ali essa integração coletiva, onde eles têm momentos de trabalhos makers ou de trabalhos onde eles no próprio corredor, pode ser um espaço de aprendizado, Exato, né? Todos os ambientes respirarem a educação, né? Então, a gente traz muito dessa arquitetura das escolas, daquilo que a gente viu lá, para dentro da instituição. E a Finlândia é um case de sucesso fantástico, né? Em 40 anos, ela saiu de um PISA praticamente lá de... sei lá, ela acho que estava em 200 e poucos no ranking, para o primeiro do mundo. Então, você imagina, tem muito para contar para a gente de como isso melhorou. Né? E virou referência mundial. Então, é óbvio que isso transforma a nossa maneira de pensar e a gente entende o quanto a comunidade e o ambiente, né, impactam na qualidade da educação. E do ponto de vista de técnicas, assim, você consegue mostrar para mim alguma coisa ou para o nosso público que você trouxe de fora para a sua escola? Sim. Metodologias, né? Enfim, então, desde coisas simples como, por exemplo, na educação infantil, as crianças, fundamentalmente dentro de sala, dentro de alguns espaços, elas estarem sem os sapatos para que elas possam trabalhar toda essa parte sensorial, toda essa parte que lá no Japão, se você vê, as crianças ficam descalças o tempo inteiro. Finlândia também, né, dentro das escolas. E por que isso acontece? Porque isso faz conexões táteis que desenvolvem nessa criança memórias e registros que vão ajudar em todo o processo de prontidão
para leitura, para escrita, para esquema corporal, lateralidade, coordenação. Então, olha como de um simples, uma simples ação, exato, né, muda tudo e transforma toda a questão de desenvolvimento infantil. Quer dizer, e num momento em que, principalmente nas grandes cidades, está tudo tão impermeabilizado, não é? Quer dizer, ficam nos apartamentos, não tem contato com verde. E você leva esse verde também para os outros níveis, não é, Márcia? Isso. Então, esse contato mesmo com a natureza, esse contato com diferentes texturas, com grama, com areia, com a própria sala, vaso de flor, tudo isso constrói memórias, né, neuronais que vão ajudar e muito essa criança ali na frente. Então, a gente falando isso de educação infantil, um exemplo mais simplório, né? Falando de ensino fundamental, sem dúvida, as metodologias ativas e o uso da tecnologia a favor da educação foram cases de sucesso que a gente viu lá fora, muito no Vale do Silício, né, onde eles valorizam muito o erro, a tentativa, a falha, testagem. Né? Então, dentro da escola, de maneira nenhuma, a gente constrói uma educação punitiva ou pautada exclusivamente por nota. A gente fala que as notas, elas são consequências do esforço e da dedicação de cada um, né, dos estudantes. Então, a gente empenha e mostra o tempo todo para eles, dentro da nossa metodologia, o quanto é importante a dedicação, o olhar atento para o momento da aula. E essas aulas precisam ser envolventes. Porque Sem a aula dúvida. Expositiva, ela tem o seu valor, ela tem a sua contribuição. Tem seu momento, mas tem o seu momento. Não é, exatamente. Então, toda a organização dessa sala de aula, a gente não tem fileiras, carteiras enfileiradas, né? Em todos os momentos você vai circular pelo ambiente da escola, você não vai encontrar uma sala que esteja enfileirada. Eles estão ou de dupla, ou de trio, né? Ou estão em U, ou estão em L, enfim. Então, a formatação da sala é justamente para essa coletividade, para essa troca, para essa interação, que é o que a gente entende que as metodologias lá fora fazem de diferente e engajam plenamente esse estudante a querer estar dentro da escola. Quer dizer, o fato de você ter trazido essas experiências internacionais para a sua escola, você percebe o maior engajamento das crianças? Sem dúvida. E como que as famílias também percebem? Sem dúvida nenhuma, os estudantes, eles se sentem motivados a estar ali porque eles estão sempre como protagonistas. Vou te dar um exemplo. Eles criaram um projeto, uma turminha de 6º e 7º ano, tem alunos do 6º e 7º, eles criaram o nosso Únicos News, que é o nosso jornal. Esse jornal, ele acontece de maneira escrita, tem a edição escrita, digital, e mensalmente, a cada edição que eles constroem, eles se organizam para criar ali a propaganda do jornal, para que as pessoas se sintam engajadas a ler, enfim, assistir. Isso não vale nota, isso não traz nenhum outro benefício concreto para esse aluno, vamos dizer assim, porém, o brilho no olhar, a importância que cada um que pertence a esse projeto sente, a maneira com a qual eles se colocam como protagonistas, como pertencentes a esse espaço, a esse ambiente, a essa fala, não tem preço. Então, assim, onde que isso começa? Isso começa lá na educação infantil, onde toda sexta-feira os alunos, de maneira ciclada, então cada sexta-feira é uma turma, eles são colocados a fazer um teatro semanal e apresentar exclusivamente para os colegas. Então, a escola toda vai para a área verde, lá tem, né, o palco montado, enfim, cada turma se organizou ali para fazer o seu momento de fala, de comunicação, de teatro. Pode ser uma música. Habilidade super importante, que né? É segurança de palco, a comunicação. Qual é o grande segredo hoje em qualquer área, Silmara?
se não é a comunicação. Você viu isso se também não é lá falar fora. bem isso lá fora. E aí a gente começa nesse processo, então, com eles na educação infantil, para quando chegar ali no Fundamental 2, a autonomia que eles têm de criar coisas, né, de gravar vídeos, de construir projetos de maneira autônoma, se sentindo realmente confiante em fazer, né? Então, são pequenas atitudes ou pequenas ações que vão sendo implementadas que impactam a identidade desse estudante. E que dá para ter, assim, uma noção da grandiosidade da proposta pedagógica, né? Porque são pequenas coisas que vocês vão implementando, mas que vão fazendo um todo e que tem uma intencionalidade, né? De segurança, de oralidade, de equipe. Quer dizer, as tais soft skills tão necessárias para o mundo, não é? Agora, você é uma empreendedora. Então, assim, olha só, esse olhar, por isso que eu falo, a gente olha para a Márcia e vê o globo terrestre, assim, né? Porque ela está sempre olhando para o que eu posso visitar, o que eu posso conhecer, o que eu posso trazer. Como é que é isso na educação? Você foi fazendo também, como empreendedora, projetos e práticas fora do espaço escolar? Como que é essa Márcia? Você fala em outras conexões e rede? Assim, aquilo que eu disse, né? Eu acho que a escola, ela é um ambiente coletivo e as suas práticas, elas só evoluem a partir do momento em que você tem trocas com outras áreas. Então, dentro da escola, a gente gosta de lecionar, gosta de falar, mas a gente precisa buscar também onde é que eu vou beber da fonte. E como vai formar a sua própria equipe, E como é que eu vou formar, né? Exatamente. Então, durante todo esse tempo, o que eu entendi? Ter pessoas que também tenham esse desejo de buscar fora, de gostar de fazer cursos, treinamentos, viagens, e também, não só a Márcia, porque imagina se só a Márcia vai lá, vê e volta para o seu núcleo querendo expandir. Não engaja, né? Então, tanto os nossos professores quanto os coordenadores, gestores. Hoje eu estou com uma equipe aqui de 3. A semana passada eu estava com a minha coordenadora do Fundamental no Encontro Nacional do PEA e Unesco. Essa semana eu tenho 3 gestoras de 3 diferentes áreas que estão aqui em São Paulo, fazendo imersões em grandes empresas e depois vão participar do RD Summit. Então, olha, o tempo todo, os nossos colaboradores estão saindo de dentro do nosso núcleo para buscar inspirações e para voltar com habilidades que se a gente deixar só no dia a dia, na rotina, a gente não para construir novos caminhos. Né? Exatamente. Então, e eles precisam também... e concordo com você, ter essa participação que é ativa. Muito da proposta, né, do gestor. Não é? Então, quando estudos dizem que um gestor que direciona, claro, às vezes tem um olhar, as metas e tudo, mas ele encaixa vai encaixando os seus liderados para dentro dessas metas, né? Então, por exemplo, você tem o projeto mais global e você vai encaixando, você acabou de falar, olha, um foi para Brasília, perto de Brasília, o outro está aqui em São Paulo, quer dizer, eles vão se inserindo nessa proposta maior da instituição, que é poder se atualizar, trazer novas experiências, conceitos e ir colocando nesse grande caldo que é o projeto pedagógico da Únicos e da Toque de Mãe, né? E engraçado que, assim, fundamentalmente são treinamentos pedagógicos, é óbvio que a gente valoriza tudo isso, mas não só. Então, treinamentos que aprofundam na área do marketing, que aprofundam na área da inteligência artificial, que aprofundam na área da gestão, do RH. Então, você chegou até a me falar algo do Sebrae. Do Sebrae, nós somos nossos grandes parceiros, né? A gente já é parceiro do Sebrae desde o princípio, em cursos, formações, enfim. Mas agora, olha como são legais as conexões. Em uma das minhas visitas aqui em São Paulo, a uma escola muito querida, de uma diretora muito querida,
ela me apresentou a área de empreendedorismo da escola, como funcionava, como é que era o projeto com os alunos, e ela me disse, não, quem atua no projeto diretamente é o Sebrae. Eu falei, mas como assim? O Sebrae tem um braço educacional que está dentro das escolas? Sim. Então, olha, de uma visita a uma outra diretora aqui em São Paulo, eu descobri, e olha que eu já era parceira do Sebrae em várias coisas e não sabia que eles tinham mais essa possibilidade. E que é uma possibilidade fantástica. Eles efetivamente trabalham com todos os consultores que atendem, né, as grandes empresas dentro da escola, ensinando os alunos a montar a sua própria empresa. Meu Deus. Então, alunos de Fundamental 2, eles durante o projeto, eles constroem ali diferente, tudo pautado pelas ODS, então eles precisa ser sustentável, precisa ter, né, toda uma questão de direitos humanos, respeito, né, de questão de cuidado com o clima, enfim. Então, tem todo um parâmetro ali, então, né, paralelamente, eles estão estudando aquilo que é essencial também a questão da formação, né, enquanto ser humano, mas entendendo o empreendedorismo com o melhor, porque dentro do Brasil, quem é melhor para falar de empreendedorismo que se não o Sebrae? Né? Então, essas... Eles são os maiores especialistas, né, nessa área. Fantásticos. Para ajudar as pequenas empresas, né? Exato. E aí a gente tem cases maravilhosos. Eu tenho uma aluna que criou uma empresa de skincare, encontrou, olha para você ver, ela foi entendendo ali todas as terminologias, então ela buscou um sócio investidor para que ela conseguisse então desenvolver esse produto junto a uma farmácia que entendeu a ideia dela, que era um produto 80% com questões naturais, né, com produtos naturais, sem química, só 20% de química, não sei o quê. Enfim, tem toda uma explicação ali para isso. E ela desenvolveu batom, hidratante, enfim, já fez rótulos, já tem propaganda, tem Instagram, quer dizer, isso pode faz mudar venda. Completamente, alterar o futuro dela, Totalmente. Né? O case dela foi apresentado agora no Sebrae Mulher. Ela foi lá para contar para outras mulheres. Quantos anos? 12 anos. Definitivamente uma jovem empreendedora. E o que mais interessante, o dinheiro, ela já conseguiu retornar o valor que ela precisava para pagar o sócio investidor e agora ela já entra para a fase dos lucros. Então, olha, você acha que a gente com 12 anos tinha acesso a tudo isso? Não, mas imagina onde essa criança pode chegar a partir de um estímulo bem orientado e bem direcionado. São novos conteúdos, novas competências que a gente já pode ir inserindo e os alunos podem ir aprendendo, que tem a ver com socioemocional, né? Conteúdos do socioemocional, resiliência, cooperação, respeito, do empreendedorismo, não é? Que é prototipar, tentar pensar numa ideia, colocar em prática, imaginar valores. Quer dizer, tem um número de disciplinas ou componentes curriculares que estão dentro de projetos como esse, não é, Márcia? Uhum. Que ajuda muito a criança no seu desenvolvimento e até os professores também, porque pelo menos no meu tempo nós não tínhamos, né, a área de educação socioemocional ou socioambiental, muito menos, né? Ou como fazer um próprio negócio. Imagina, isso não aparecia, só nos cursos de administração e acho que no último ano. Então, quando a gente vai inserindo esses novos conteúdos, naturalmente esses meninos, essas meninas têm condições, e já com conceitos de ESG, né, que você falou de sustentabilidade, governança, ambiente, então, assim, tudo isso a gente, a parte social, a gente já vai fazendo com que eles cresçam, se desenvolvam e evoluam de um jeito mais amplo, né? Sim. Com mais contribuição. Sim. Agora, me parece que você já andou fazendo tanta coisa que isso já está transbordando. E está transbordando porque você está partilhando propósitos, né? Que você estava me falando muito do sentido humano das redes, né? Como é que é isso? Como é que você está? Que lugar que você está ocupando enquanto rede? Então, hoje, além do papel, né, de coordenação do PEA Unesco Mato Grosso do Sul, onde a gente tem, né, o que é o PEA? O PEA é uma grande rede que reúne 180 países pensando na qualidade educacional, pensando
pensando na sustentabilidade, na educação para a paz, né? Enfim, são muitas temáticas discutidas coletivamente para que a gente possa, de alguma maneira, impactar não só o nosso núcleo, mas todo o Brasil, todo o mundo, dentro de uma mesma intencionalidade para o bem. Né? E olha, eu quero dizer para vocês que nós temos dentro dos nossos episódios um episódio muito especial que o coordenador nacional do Programa das Escolas Associadas Unesco esteve aqui, o Paulo Camargo. Então vale a pena para quem se interessa olhar, porque ele vai falar o tempo todo, o episódio todo sobre o que é isso. E a Márcia coordena uma importante região do Brasil, não é? Tem muitas escolas, Márcia? O Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, eles têm uma diferença de alguns outros estados, porque ele é extremamente amplo, né? Então as cidades, elas não são tão próximas como aqui em São Paulo, você vai andando a poucos quilômetros, você vai passando de uma por outra, tem aí uma distância maior. Então é claro que isso, a estrutura geográfica faz com que esse acesso seja um tanto quanto mais... E que tenha menos escolas, que tenham né? menos Até pelo escolas, distanciamento, né? Exatamente. Mas a grande intenção do nosso coordenador nacional, do Paulo, é que a gente chegue a todos os cantos do Brasil. Hoje ainda tem alguns estados que a gente não teve entrada, poucos, né? Mas que foi uma das nossas discussões na nossa reunião de coordenação, que é justamente a gente poder ampliar principalmente escolas públicas, né? Que elas possam ter acesso a essa maneira, a esse suporte, a essa maneira de estruturar o seu projeto político-pedagógico baseado na sustentabilidade, na educação para a paz, enfim, todos os demais intuitos aí dessa grande rede. Mas essa é uma das redes das quais norteiam muito a nossa maneira de pensar. E dentro de uma coordenação regional, você chama as escolas, vocês têm algum encontro regional? Como que funciona? Dentro de cada uma das coordenações, porque o Brasil não, né, é diferente, tem países que tem um coordenador nacional só e ele dá conta de tudo. Aqui a gente não tem, a gente não consegue, né? Então, dentro de cada região, o coordenador tem sim essa responsabilidade de estar sempre em contato com essas escolas, né? De todo trimestre estimulá-los a revisar, né? Aquilo que a gente precisa estar buscando dentro do processo educacional, promovendo encontros online ou presenciais, depende muito, depende muito dessa questão de distância mesmo, né? De localização, enfim. Então, encontros online, tem o encontro nacional que acontece, então, né, uma vez, pelo menos ao ano, de maneira presencial, com as escolas públicas, né? No caso, a gente sempre tenta buscar as secretarias de educação para tentar um financiamento para que esse diretor, coordenador, gestor consiga participar, né? estar ali presente, né? Enfim, então é um trabalho de formiguinha, é um trabalho voluntário, né? É um trabalho onde cada educador realmente pensa e se pauta muito por essa questão do legado, do fazer realmente algo para que as crianças sejam de alguma forma impactadas no futuro. Eu falo que a educação o tempo todo é isso, né, Silmara? É trabalhar hoje, mas sempre com o olhar lá na frente, mas sempre assim, pensando que você vai dificilmente eu conheço um educador que não tenha um trabalho a mais, sabe? Seja porque ele parou na hora do seu próprio intervalo para trazer puxar um aluno para perto, seja porque ele parou, às vezes no supermercado encontrou um pai, o pai parou com ele, seja porque está fazendo uma coordenação de amplitude, com grande amplitude, como é o caso do PEA, que você pega regiões enormes, né, para cuidar. Eu acho que faz parte um pouco do nosso exercício docente e de gestão, esse desejo de contribuir com o mundo, sabe? E isso também não nos torna menores, ao contrário, a gente faz intercâmbio de valores, de culturas, né? Intercâmbios solidários, e aí todo mundo sai ganhando, não é, Márcia? Todo mundo, porque você vai conhecendo tanta gente, vai trocando tantas ideias, não é? E você vai ampliando o seu mundo, porque assim, da mesma forma que a gente vai, às vezes, lá fora buscar inspiração, o que eu mais vejo são coisas lindas, fantásticas acontecendo aqui, do nosso ladinho, e muitas vezes a gente não enxerga, né? Agora mesmo no Congresso, algumas escolas
rurais, escolas indígenas, né, de diferentes quilombolas, de diferentes formatações, estavam lá contando seus cases, as suas maneiras de impactar o seu núcleo ali local. Você fala, poxa, olha que interessante a ideia, né, que essa escola está desenvolvendo. E ela não precisou de tanto recurso para aquilo, porque é muito mais do desejo desse educador de fazer propagar o bem. Então, a gente precisa também ter esse olhar de valorização para aquilo que é nosso. A gente faz muita coisa boa aqui e isso precisa, né, de alguma maneira reverberar aí também. Cada vez mais a gente tem espaço para mostrar isso e fazer com que a nossa educação seja valorizada, né, com dignidade, com força, né, no Brasil. Porque às vezes a gente pensa assim, que porque se viaja o mundo todo, significa que a gente não valoriza, não é real, né? Pelo contrário, a gente vai lá e fala, que legal! Mas isso tem... Eu já faço isso, olha como a gente tá bem, né? Porque a gente consegue fazer muito do que a gente vê lá fora e a gente só valoriza e se dá esse determinado valor e essa posição porque a gente foi lá ver. Com certeza. Senão, a gente não saberia. E você participa de mais alguma outra rede? Como é que é? Bom, né, além dessas parcerias com o Sebrae, parceria com a Unesco, a gente tem, eu falo que você precisa estar conectado com muitas pessoas. Então, dentro da escola, eu procuro, nos próprios materiais que vão ser implementados para os alunos, usar de diferentes fontes, né? Tem escolas que optam, às vezes, em um único sistema, usar de todos os recursos. Eu tenho uma estratégia um tanto quanto diferente. Eu escolho de diferentes sistemas porque cada um tem a sua qualidade, tem a sua maneira de pensar e sempre agregam de formas diferentes, né? Então, isso faz com que hoje, no empreendedorismo, a gente tem ali o Sebrae, para educação emocional a gente tem outro parceiro, para material didático tem outro parceiro, e isso faz, então, que a gente esteja presente em diferentes congressos, conectado com diferentes pessoas, ampliando esse network educacional e levando aquilo que a gente faz, mas também trazendo muito das outras porque práticas. Hoje em dia as soluções, elas também estão vindo de diferentes formas, né? Sim. Antigamente era só o material didático, hoje vem muita coisa, Sim. material para socioemocional, material de educação financeira, Por isso solução, material... né? Já chama solução, a nomenclatura né? foi fantástica, porque realmente é solução para os desafios que acontecem dentro da escola. E é importante também que a escola faça, como você disse, essas parcerias, porque também elas conseguem, essas instituições acabam fazendo grandes congressos, fazendo grande formação como parte, né, do serviço prestado. Sim. E isso enriquece, porque é bom para o diretor saber que nesse momento tem um especialista que está estudando, sei lá, por exemplo, educação financeira, que a gente não tem nem tempo para estudar, né? Sim. Então, acho que é muito, muito interessante. Sozinho isso. Não dá, né, Silmara? Não dá. Então, quanto Márcia, mais... conhecendo um pouco mais da comunidade, os pais, né? Vocês têm feito alguma coisa, trazido os pais para eventos, projetos, palestras? Como que é a formação? Porque eu sempre costumo dizer que a gente tem formação para tudo, menos para ser pai e mãe, né? Como é que é? Como é que vocês estão pensando a família na escola? Família faz parte do tripé essencial, né? Sem eles, a gente não consegue levar a educação com a mesma intencionalidade. Então, a gente precisa que essa família esteja perto. Hoje, a constituição familiar, ali na educação infantil eu falo que diferentes formas está de diferentes também, formas e na educação infantil eles acabam estando sempre muito presentes, mas conforme o filho vai crescendo, vai ganhando autonomia, independência, conseguindo se virar, é natural que essa família volte a atenção para outras coisas, não tanto para a escola. Então, o nosso papel enquanto gestores é fazer com que até o último momento essa família esteja ali, vivenciando, bebendo, né, de tudo que está acontecendo na escola. A gente encontra, então, algumas estratégias. O Clube do Livro é algo fantástico, né, que acontece dentro da escola e a gente, é uma cultura, você vai criando uma cultura de pais que estão com filhos na mesma faixa etária, da mesma idade. Então a gente tem clubes de livros diferentes, de acordo com as faixas etárias, só que é uma relação tão gostosa, você entra numa intimidade de pensar junto com aquela família, entender, trazer especialistas falando
tecnicamente sobre a birra, sobre a ansiedade, sobre o uso de tecnologia, sobre a celular, usa chupeta, enfim. Então, todos os temas, eles podem ser abordados e discutidos de igual para igual. Então, não existe ali a autoridade do pai ou a autoridade da escola, mas a gente está junto naquele momento, pensando juntos, não no que é melhor para mim, Márcia, não o que é melhor para Silmara, mãe, mas o que é melhor para a criança, né? Então, vai se criando ali uma sintonia, uma harmonia familiar muito interessante. Sim. Além disso, óbvio, trazer essa família para momentos de celebração dos estudantes. Então, a gente gosta muito de promover momentos de entrega de medalhas, de entregas de troféu, de premiação de Olimpíadas, de momentos onde esse pai perceba que a escola está, de alguma forma, estimulando o filho a se desenvolver cada vez mais, a alcançar novos patamares. E quem não gosta, né, de ver, de ser reconhecido, de ser visto, de ser lembrado. Os momentos de formatura, eu falo que são fantásticos. Agora a gente está se aproximando aí, né, do final de finalizações de ano. Então, a gente tem diversos. Eu falo que a escola não para com o evento, né? Então, é cantada de Natal, é evento de balé, é evento de judô. Ontem estava tendo campeonato de futsal. Sexta-feira tem troca de faixa de judô. A gente tem muita coisa acontecendo dentro da escola. E a família sempre inserida. E uma coisa legal que a gente fez, que né, alguns colegas de fora ou as próprias famílias falam, nossa, Márcia, será que vai dar certo isso? E a gente implementou uma cafeteria no centro do nosso complexo escolar, aberta exclusivamente para os pais, exclusivamente para as famílias, mas ali se tornou um grande espaço de cooperação e de comunicação, ponto de encontro fluido, né? Então o pai, ele hoje faz questão, a gente proporciona isso, porque a gente tem um grande estacionamento na escola. Então, o pai chega muitas vezes mais cedo para deixar o filho, né, para ter um tempo ali de compartilhamento com as outras pessoas, ou chega mais cedo para buscar e a gente percebe os pais pertencentes àquele ambiente. Ele gosta de estar ali, ele gosta de cruzar conosco pelos corredores, né, ali da cafeteria, gosta de bater um papo, de conversar. Isso tem trazido uma aproximação fantástica. Falo que sem as famílias a gente não desenvolve um bom projeto educacional. Já diz o provérbio africano que é preciso uma aldeia inteira para educar uma criança, né? É verdade. E quando a gente pensa em escola, e eu concordo com você, a gente tem que também saber que não existe formação para ser pai e mãe. Então, se a escola puder contribuir, trazendo especialista, criando espaços, hoje, mulher no mercado de trabalho, todo mundo fazendo uma coisa ou outra, às vezes não está no mercado, mas também está fazendo suas atividades, estudando, fazendo academia, então a mulher realmente saiu. E, às vezes, a criança ficou. Então, como é que a escola, como esse espaço, como você diz, coletivo, ela traz todo mundo para o centro, né? Sim. E faz esse exercício, que eu achei muito bonita a palavra, de comunhão, para que eles também se insiram na vida, na história. Eu digo assim, quando você coloca uma criança no palco e tem ali um pai, uma mãe uma avó, que possa aplaudir essa criança, é o momento de você já construir muita segurança, porque daqui para frente vai ser assim, eu vou apresentar meu projeto, eu vou apresentar meu case, eu vou ver se vão gostar de mim, se não vão gostar. Então, é natural, né? E aí é um estabelecimento de confiança e de segurança você colocar os pais para aplaudirem os seus próprios filhos, né? Que afinal de contas, quando a gente coloca o pai, os filhos no palco, enche a escola, né? Com certeza, todo mundo. Quer trazer pai para a escola e colocar o filho no palco, né? E eles vão criando essa identidade, essa cultura de gostar, de falar, gostar de estar ali, de se apresentar. A gente tem grupos de teatro dentro da escola, eles fazem coisas maravilhosas, os estudantes. A gente tem banda de professores The Teachers, que se apresentam, né, para os alunos. Temos os alunos que se apresentam para os demais. Então, assim, a gente vai criando mecanismos e formas desse ambiente escolar tornar-se um espaço
educador, não só de cognição, mas também de relação humana, né? Porque lá na frente, como eu disse, lá na frente o que vai contar numa relação profissional vai ser muito mais as soft skills, as habilidades que eles foram adquirindo ao longo desse processo, do que efetivamente só o cognitivo. Um não tira a força do outro. Né? Complementa, não é? São Nós chegamos numa época que, se a gente souber utilizar a oportunidade que nós temos, é uma fase de complementação, né? O cognitivo, ou até de evolução. O cognitivo com o emocional estão se juntando, não é? Então pode ser que antes a gente só ficou num pedaço, agora a gente já está nesse outro também, então vai juntar. E vamos nos sentir mais inteiros, mais integrados, mais plenos, não é? Sim. Márcia, o tempo passa muito rápido, muito, muito, muito. Eu quero te agradecer demais por você trazer esse olhar dessa pessoa que fez tanta missão internacional, que foi trazendo, né, para o seu projeto e que demonstrou, né, olha, nesse lugar eu pus isso, desse lugar eu pus aquilo. Então, eu acho que é muito bacana ver uma educadora brasileira com essa visão global que você está levando, né? E também pelo seu propósito, também como coordenadora regional da Unesco. Muito, muito, muito obrigada. A gente tem aqui esse chale, que é uma metáfora, né? Porque quando eu pensei no Aprender a Vida Inteira, eu também pensei desse lugar do emocional, que é o acolhimento, sabe? De você... os chales são usados nas tribos, nas religiões, né? O tal dos mantos, tem tanta coisa, os mantos da paz, que a Unesco fala tanto. Então eu pensei em oferecer para todos aqueles que se dispusessem a vir aqui, receber esse chale para se sentir assim, muito acolhido, né? Então, muito obrigada. Eu sei que você gosta dessa cor. Muito obrigada. A gente se sabe. Representa muito vocês aqui. Acolhimento, afago, carinho, amor. Muito, muito, muito obrigada. Foi uma imensa honra, né, estar aqui como sua convidada, mas principalmente ter esse momento aqui tão gostoso lá de Mato bate-papo. Grosso. Meu Deus do céu, que bom. Então, muito obrigada, e a gente encerra o Aprender a Vida Inteira com esse episódio tão bonito que veio dos olhos, né? Pelos olhos de uma educadora global. Fica com a gente.